Olá pessoal, neste momento daremos início à aula de pré-cálculo, o qual tema a ser abordado será equação e inequação do segundo grau. Objetivos da aula. Quanto aos objetivos da aula, pretende-se que ao final dos estudos você releia novamente estes tópicos, fazendo uma autoavaliação, se entenderam ou não o conteúdo apresentado. Ou seja, seria interessante você se perguntar: será que eu entendi os conceitos de equações e inequações do segundo grau? Será que eu sei resolver equações e inequações do segundo grau? Esta autoavaliação é interessante, ok? Equação do segundo grau. Equações do segundo grau são expressões algébricas que podem ser colocadas à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são constantes reais, com a diferente de zero e x é a incógnita. Observe que o coeficiente a acompanha a variável x ao quadrado, o coeficiente b acompanha a variável x e o coeficiente c está sozinho. Em uma equação do segundo grau, quando o coeficiente b ou c for igual a zero, temos uma equação do segundo grau incompleta. Caso contrário, temos uma equação do segundo grau completa. Mas como resolver uma equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta? Através de uma formulinha, chamada formulinha de Bhaskara. Para isso, temos que achar delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A é o coeficiente que acompanha a variável x ao quadrado. B é o coeficiente que acompanha a variável x. E c é aquela constante que está sozinha. Ok? Dependendo do valor de delta, teremos duas soluções, x' e x2'. O x' é dado por esta equação, menos b mais raiz de delta, que está aqui, dividido por 2 vezes a. E x2', menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O x' é diferente do x2', porque aqui é mais e aqui é menos. Vamos detalhar um pouco mais a resolução destas formulinhas aí. Delta é chamado de discriminante. Delta é chamado de discriminante. E quando delta é igual a zero, a equação possui duas raízes reais e iguais. Quando delta for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e diferentes. E quando delta for menor que zero, ou seja, quando delta for negativo, a equação não possui raízes reais. Vamos ver um exemplo e vamos achar a solução dessa equação do segundo grau. Essa expressão que você está vendo aqui é uma equação do segundo grau, dada pela forma 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Quais seriam os valores de x que satisfaz esta igualdade? É o que nós vamos calcular. Então, observe que o coeficiente a é 5. O coeficiente b é menos 3. E o coeficiente c é menos 2. Veja, a é igual a 5, b é igual a menos 3 e c é igual a menos 2. Vamos achar delta, o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 2. Delta é igual a 49. Como delta é maior que zero, temos então duas raízes reais e diferentes que satisfazem aquela equação. Então teremos x' e teremos x2'. X'
é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, que é igual a menos 3 mais raiz de 49 sobre 2 vezes 5. Estou apenas substituindo esses valores aqui, ó, de A, B e C na formulinha. Fazendo as contas, obtemos 3 mais 7 dividido por 10, que é igual a 1. Da mesma forma, calculo x duas linhas. Menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos 3 menos raiz de 49 sobre 2 vezes 5. Resolvendo essa expressão aqui, obtemos 3 menos 7 dividido por 10, que é igual a menos 4 sobre 10. Dá para simplificar, então podemos dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, que teremos menos 2/5. Pessoal, x' é igual a 1 e x2' é igual a menos 2/5. Essas são as soluções da minha equação do segundo grau. Substituindo esses valores na variável x, você vai ver que aquela sentença é verdadeira, que a igualdade é verdadeira, será igual a zero. É chamado de solução ou raiz da equação do segundo grau. Inequação do segundo grau. Chama-se inequação do segundo grau na variável x a qualquer expressão algébrica que podem ser reduzida a uma das formas: ax² mais bx mais c maior que zero, ax² mais bx mais c menor que zero, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, e ax² mais bx mais c menor que zero, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Bom, um exemplo de uma inequação do segundo grau está aí. x² menos 2x menos 3 maior que zero. Ou seja, o coeficiente a aqui é 1, que é 1x². O coeficiente b aqui é menos 2. E o coeficiente c aqui é menos 3. Agora, como resolver uma equação, uma inequação do segundo grau? Ou seja, quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade, que sejam maiores do que zero? Então está aí. Para se resolver uma inequação, faremos em 3 etapas. A primeira etapa, eu vou calcular como se fosse uma equação normal. Vamos achar as soluções x' e x2'. A segunda etapa, vamos construir um gráfico. E a terceira etapa, apenas buscar a solução. Primeira etapa. Vamos resolver a equação x² menos 2x menos 3 igual a zero. A é igual a 1, o b é igual a menos 2 e o c é igual a menos 3. Aplicando a formulinha, o discriminante delta, temos delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a 4 mais 12. Delta é igual a 16. Pessoal, quando o discriminante é maior que zero, teremos duas raízes reais e diferentes. Então, teremos o x' e o x2', com valores diferentes. Ok? Aplicando, então, a fórmula resolutiva, temos x' é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores destes coeficientes aqui, ó, o a, o b e o c, na equação, obtemos o seguinte resultado: 3. Da mesma forma, calculamos a segunda raiz, o x2'. Substituindo o valor daqueles coeficientes nesta equaçãozinha aqui, ó, obtemos menos 1, ou seja, menos b é menos 2, menos raiz de delta, que é 16,
dividido por 2 vezes A, que é 1, 2 vezes 1. Fazendo a continha, temos menos 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ok? Então, essas são as raízes que satisfazem esta equação. Substituindo o valor de 3 aqui na raiz, na variável x, você obtém um valor igual a 0. Substituindo o valor menos 1 aqui na variável x, você obtém que essa igualdade é verdadeira, será igual a 0. Então, 3 e menos 1 são as raízes desta equação. Primeira etapa concluída. Vamos para a segunda etapa, montar o gráfico. Observe que o coeficiente A é 1, ele é positivo. O coeficiente A é 1, ele é positivo. Segunda etapa. A segunda etapa é montar o gráfico, pessoal. Então, passo 1 é traço o eixo x e traço o eixo y. Quais são as raízes encontradas? Menos 1 está aqui e 3 está aqui. Ok? Como o coeficiente A, que acompanha a variável x ao quadrado, é positivo, ou seja, o A é igual a 1, temos que o gráfico desta equação é voltada para cima. Então, temos este gráfico aqui, ó. Este gráfico tem um nome, ele chama-se parábola. Toda equação do segundo grau tem um gráfico, e esse gráfico chama-se parábola. Ele é voltado para cima ou para baixo. No caso, ele é voltado para cima, porque o coeficiente A, que acompanha a variável x ao quadrado, é positiva. Então, é para cima. Ok? Bom, observe que todos os valores menores que menos 1 me retornam um valor positivo. Veja, se eu pegar um valor aqui, ó, menos 2 está aqui, e projetar ele na reta, na minha parábola, na minha função, no gráfico da minha função, eu obtenho um valor aqui, ó, positivo. Qualquer valor que eu pegar menor que menos 1 e projetar no meu gráfico, eu obtenho um valor positivo. Da mesma forma, pessoal, qualquer valor maior que 3 que eu pegar aqui e projetar no gráfico da minha função, me retorna um valor positivo. Se eu pegar um valor aqui, ó, bem aqui, ó, e projetar na minha função, me retorna um valor positivo. Ok? Qualquer valor entre menos 1 e 3 me retorna um valor negativo. Veja, se eu pegar um valor aqui, ó, entre menos 1 e 0, o meio, e projetar na minha função, ela me retorna um valor aqui, ó. Tudo bem? Negativo. Se eu pegar um valor menor que 3 e projetar na minha função, me retorna um valor negativo. Então, qualquer valor entre menos 1 e 3 me retornará um valor negativo. Qualquer valor que eu pegar menor que menos 1 e maior que 3 me retornam valores positivos. Tudo bem? Terceira etapa. A minha inequação procura soluções positivas. Ou seja, a inequação que eu queria calcular era x ao quadrado menos 2x menos 3 maior que 0. Eu quero saber para quais valores de x esta desigualdade será maior do que 0. Ou seja, solução: qualquer valor que eu pegar menor que menos 1 e qualquer valor que eu pegar maior que 3 irá me retornar sempre soluções positivas, maior do que 0. Solução: para qualquer x pertencente às reais, tal que x for menor que menos 1 ou x for maior que 3. Ok, pessoal? Referências da aula. Toda essa aula foi montada com base nestes livros, inclusive os exercícios. Espero que tenham gostado e bons estudos.